Olá! As notícias de hoje começam com os novos dados do novo coronavírus que a cada dia vem aumentando. As dificuldades para moradores de comunidade e a solidariedade em meio ao caos. Lideranças indígenas responsabilizam militares e um órgão do Ministério da Saúde por ter levado o novo coronavírus à terra indígena Parque de Tumucumaquê. Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e mais 11 ministros saíram para saudar manifestantes pró-governo. Segundo as estimativas da OCDE, o PIB brasileiro deve encolher 7,4% em 2020 e crescer 4,2% em 2021. A LERJ dispõe sobre o rodízio de alunos quando acontecer a retomada do ano letivo. A pandemia revela que o mundo pós-ocidental já chegou. Resposta confusa dos Estados Unidos ao novo coronavírus sugere que a época marcada pela liderança global de Washington chegou ao fim. Está começando mais um SBC News. Os dados disponibilizados sobre mortes por Covid-19 no Brasil somam 43.839 mortes. Segundo o monitoramento preditivo no mês de abril para o novo coronavírus, feito pelo Laboratório de Inovação de Dados de Singapura, na Ásia, a pandemia chegaria ao fim no Brasil no início de julho. A estimativa foi feita com dados pregressos de pessoas suscetíveis a, infectadas por e recuperadas de Covid-19. Porém, os testes para detectar o coronavírus, que em meados de março, autoridades, cientistas e analistas diziam ser cruciais para isolar os doentes e minimizar os danos à saúde e à economia, nunca chegaram na quantidade necessária. Também, a baixa adesão da população às medidas de isolamento social e a inabilidade de gestores públicos de reconhecer a gravidade da situação já fez o Brasil romper a marca simbólica de mais de 1.000 mortes diárias por Covid-19. Agora vamos falar com a enfermeira Gleice Damaro, que trabalha no Hospital Municipal Miguel Couto. Gleice, em algum momento você imaginou que a pandemia chegaria a esse nível de extensão aqui no Brasil, já que as medidas de isolamento foram adotadas antes dos agravamentos dos casos? Se eu em algum momento imaginei que a pandemia chegaria nesse nível, pelas medidas de isolamento terem sido tomadas precocemente, imaginei sim. Imaginei porque, mesmo elas sendo adotadas precocemente, muitas pessoas saíram de casa. Uns para trabalhar e outros por não acreditarem na gravidade da situação, né? No hospital em que você trabalha, estão sendo disponibilizados equipamentos adequados para funcionários e pacientes? Os EPIs foi bem complicado no início. Eram muito poucos. A falta era muito grande dos EPIs. Hoje não. Hoje nós temos material para trabalhar, graças a Deus. Mediante ao que está sendo vivenciado, qual é o seu recado para as pessoas? O recado para as pessoas é para elas tomarem cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Lavar sempre as mãos, higienizá-las com álcool gel quando não tiver condições de lavá-las. O uso da máscara contínua, tomar cuidado para não estar levando a mão ao rosto, na frente da máscara e acabar se contaminando de qualquer maneira. Todo cuidado é pouco. Agradecemos à enfermeira Gleice Damásio por ter se disponibilizado a responder às nossas perguntas. A Covid-19 tem sido um enorme desafio para o país, principalmente para moradores de comunidade. Para nós a Covid é diferente. As casas não são grandes, geralmente muita gente. Aglomeração inevitável. Alguns lugares ainda não tem água potável. Se cuida aí. MV Bill tá em casa. Cuide-se. Proteja-se. Tempos difíceis. A Organização Mundial de Saúde avisou. Fizeram pouco caso, o chefe de estado minimizou, demorou. Perderam tempo com coisa que não me interessa. Quem tem noção do vírus tá com medo, tá com pressa, sim. Incompetência vem na frente, sim. Se dependesse deles, a epidemia não teria fim. Presos na inércia, é cada um por si, a cena é essa. O fim de tudo para alguns é quando tudo começa, sei.
Com o povo gado é mais fácil levar de lambuja. Lavaram as mãos, mas a boca continua suja. Alguém avisa pra esses cara que a gripe é mundial e a cada dia o número de infectados dispara. As ruas estão vazias, assim que tem que ser. Marcar uma temporada em casa se quiser viver. Só sair em situações especiais pra comprar itens considerados essenciais na favela. Pra nós a Covid é diferente. As casas não são grandes, geralmente muita gente. Aglomeração inevitável. Alguns lugares ainda não tem água potável. Se cuida aí, que vai faltar espaço na UTI. Se a gente não fizer o certo pra se prevenir, lavando bem as mãos. Mais pobres têm sido as maiores vítimas das consequências do vírus. Falta de dinheiro, de infraestrutura, de moradia, de saneamento e assistência. Além disso, muitos deles foram os primeiros a serem dispensados dos empregos ou a terem os salários reduzidos. Os dados levantados à base de pesquisa constatou que moradores de favela do Rio de Janeiro ultrapassavam o número de óbitos por Covid-19 de 15 estados brasileiros. Para ajudar essas pessoas, foi feita uma mobilização voluntária para ajudá-las. Eles fornecem cestas básicas, kits de higiene e limpeza. Essa campanha foi realizada pelo Meu Rio, que já trabalha por uma cidade mais justa e participativa para toda a população, e que se mobilizou para ajudar e diminuir o impacto nas favelas. Eles também precisam de equipamentos de proteção individual para ajudar os voluntários envolvidos na distribuição e doações para ajudar a continuar o projeto. O site é www.coviddezenove-nas-favelas.meurio.org.br. Se cuida aí. Os que estiverem dispostos a ajudar, acesse o site e faça sua doação. Juntos poderemos ajudar quem precisa. Líderes indígenas responsabilizam militares e um órgão do Ministério da Saúde por ter levado o novo coronavírus à terra indígena no Parque de Tumucumaque. Na remota com a fronteira com o Suriname, só é acessível a base de via aérea. Existem ao menos 23 infectados, incluindo uma mulher grávida de 5 meses transferida em estado grave a Macapá. Os primeiros casos foram de indígenas da aldeia Missão Tirió, que são funcionários de uma empresa de limpeza terceirizada a serviço da aeronáutica. Está localizado ali o primeiro pelotão especial de fronteira, onde atuam cerca de 50 militares do Exército e da Força Aérea Brasileira. A base se encontra a 10 quilômetros da fronteira com o Suriname. Ângela Cachuiana, da região de Missão Tirió e membro da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, afirma, abre aspas, com certeza os militares levaram, fecha aspas. Ela relata que um militar foi transferido em estado grave para Belém, diagnosticado com Covid-19. O CCN, Comando Conjunto do Norte, confirmou essa informação. O Ministério da Defesa se pronunciou e assegura que, abre aspas, não é possível afirmar com segurança a origem do contágio na região, sendo, contudo, muito pouco provável que seja a transmissão por militares da Força Aérea Brasileira. Fecha aspas. No domingo, dia 17 de maio, o presidente Jair Messias Bolsonaro e 11 ministros recepcionaram um pequeno grupo de manifestantes pró-governo. O ato começou às 10h30 da manhã, juntando alguns manifestantes com faixas escritas hidroxicloroquina já, e bradaram cloroquina, a substância que foi propagandeada pelo presidente como remédio para a cura da Covid-19. Já matou de mais de 15 mil pessoas e mais de 233 mil doentes no país. Durante o período em que o permaneceu no Planalto, Bolsonaro desceu a rampa a fim de assinar para manifestantes. Ele deu a mão para crianças e carregou outras no colo. Em vários momentos, o presidente retirou ou tocou a parte da frente da máscara, atitudes não recomendadas por especialistas, porque podem provocar contaminação. Os participantes do ato, a maioria usando máscara, se aglomeraram junto às grades de proteção em frente ao palácio, apesar das recomendações da OMS, da necessidade de distanciamento social, a fim de evitar a disseminação do coronavírus. A polícia militar acompanhou o pequeno grupo de manifestantes e, segundo a corporação, não houve nenhum registro de incidentes. No local, militares orientaram os manifestantes não ficarem de aglomeração, apenas isso. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, OCDE, prevê uma recessão mundial de 6% para o ano de 2020, caso
a pandemia do novo coronavírus permaneça sob controle e uma retração de 7,6% no ano caso uma segunda onda, de acordo com uma Perspectivas Econômicas publicada na quarta-feira, dia 10 de junho. O relatório destaca, abre aspas, a pandemia do Covid-19 provocou uma recessão econômica mais grave de quase um século e está a originar enormes prejuízos para a saúde, o emprego e o bem-estar das pessoas. Fecha aspas. Para 2021, a OCDE antecipa uma forte recuperação no caso de uma pandemia sob controle, com um crescimento de 5,2%, que será limitado a 2,8% no caso de uma segunda onda. Abre aspas, nos seus níveis máximos, a taxa de desemprego nas economias OCDE seria o dobro da taxa anterior à pandemia, com uma recuperação lenta do emprego no próximo ano. Fecha aspas, alerta a OCDE. No início de março, quando o coronavírus já havia atingido a China, mas ainda não afetava as outras grandes economias do planeta, a OCDE apostava um crescimento mundial de 2,4% para este ano. A projeção da OCDE para o Brasil é mais pessimista do que a do mercado brasileiro, que prevê uma queda de 6,48% do PBI do Brasil em 2020, segundo a pesquisa de focos do Banco Central. Também é pior do que as feitas pelo Banco Mundial e pela FMI, que estimaram uma queda de 5,2% e 5,3% no PBI brasileiro este ano, respectivamente. A LERJ dispõe o rodízio de alunos quando acontecer a retomada do ano letivo e dá outras providências. O retorno das aulas presenciais, quando for possível e autorizado pelas autoridades de saúde, é uma preocupação não só no Brasil, mas em todos os países que estão vivendo a pandemia do Covid-19. A transmissão do vírus se dá pela proximidade de uma pessoa com a outra. O retorno às aulas presenciais, cárceres de medidas que possam preservar nossos alunos, pois eles poderão ser os maiores vetores do vírus nas aulas presenciais. Dividir os alunos em grupos menores foi a solução que a Finlândia, Dinamarca, entre outros, encontraram para mitigar o risco de contaminação. A recomendação é que a sala de aula seja reorganizada de maneira que as carteiras fiquem no distanciamento de 1,5 m a 2 metros de distância. Historicamente, grandes instabilidades geopolíticas, como por exemplo, guerras ou profundas crises econômicas, costumam marcar o início ou o fim de uma época, por expor realidades que em tempos de paz e estabilidade não eram visíveis. A crise de 2008 revelou que, embora os Estados Unidos ainda liderassem o mundo, o país já não tinha capacidade de resolver sozinho a maior instabilidade econômica desde a Segunda Guerra Mundial. O arranjo antigo, simbolizado pelo G7, se reunindo periodicamente para gerir a economia global, já não servia mais. Os BRICS, sobretudo a China, lideraram a resposta à crise, aumentaram suas contribuições financeiras ao FMI e os encontros do G20 tornaram-se a principal plataforma para discutir o futuro da economia global. A resposta confusa e incoerente do governo americano ao novo coronavírus, que Mikazenko, especialista em segurança internacional, chamou de, abre aspas, a maior falha na inteligência da história dos Estados Unidos da América, fecha aspas, mostra que Washington não está preparada para assumir a liderança global na maior crise que a humanidade enfrenta atualmente. Nós gravamos esse telejornal com o intuito de transmitir informações sobre os impactos causados pelo novo coronavírus. Nós vimos que foram impactos negativos. Mas tem um poema do Mário Quintana que ele pode refletir o nosso futuro. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como essas nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. E a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca deis o nome a um rio, sempre a outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai começar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Martin Luther King dizia que sempre é hora de fazer o que é certo. Então vamos pensar no nosso futuro e no futuro do próximo, porque juntos conseguiremos ter um futuro melhor, porque isso tudo vai passar. Eu sei que tudo está sendo difícil porque é algo muito novo, mas com a ajuda, com o apoio de cada um, isso vai passar. Fique em casa e se proteja.